Você quer aprender todos os segredos para cobrir um bolo com chantininho? Então vem comigo! Oi pessoal, meu nome é Janiérica Moraes e esse é o meu canal Confeitaria Simples. Nesse vídeo eu vou te contar todos os segredos para cobrir um bolo com chantininho. Mas antes de começarmos o passo a passo, já deixa o seu like para que o YouTube compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, ajudando muita gente. E já se inscreve no meu canal, porque aqui eu deixo a confeitaria realmente simples para você. E se você não quer perder nenhuma dica para uma cobertura perfeita com chantininho, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Com o nosso bolinho prensado por 12 horas na geladeira e o nosso chantininho descansado por algumas horas, já podemos começar a cobrir o nosso bolo. E para começar, nós vamos pegar o nosso chantininho. Vejam que ele está bem poroso e firme. E vamos separar uma parte dele para blindarmos o nosso recheio. Essa etapa pode ser feita durante a prensagem, mas eu prefiro fazer depois que o bolo já está prensado. Fica a seu critério. Vamos começar colocando um pouco de chantininho em uma das minhas vasilhas, para que eu possa bater esse chantininho. Já que o meu objetivo com esse chantininho é a blindagem dos meus recheios, então eu preciso que ele fique bem firme. Então eu vou bater esse chantininho sem acrescentar leite condensado. Eu começo amassando esse chantininho até que ele fique um pouco mais maleável. Depois de amassar bem, o meu chantininho já está mais cremoso e menos poroso. Agora eu já posso começar a bater esse chantininho. Aqui eu vou bater o chantininho até que ele fique lisinho. Chegamos ao ponto desejado em que o nosso chantininho já está bem lisinho e não precisou de leite condensado para chegarmos nesse ponto. Vejam que ele já não está cheio de bolinhas de ar. Para começar a blindagem do recheio, eu coloquei o chantininho que eu acabei de bater em um saco de confeitar e fiz uma abertura nele na espessura de um dedo. Vamos começar retirando o acetato do nosso bolinho prensado. Nosso acetato saiu bem limpinho devido aos plásticos que a gente utilizou, então ele não teve contato com o recheio nem com o bolo. E vamos retirando também os saquinhos que estão em contato com o bolo. Vejam que na prensagem o recheio não extravasou para as laterais. É assim que eu gosto de fazer, que o recheio fique numa distância de um dedo da borda e assim eu consigo fazer a blindagem, que é o que nós vamos fazer agora com o chantininho. Eu vou colocar esse chantininho preenchendo o espaço que ficou entre o recheio e a lateral do bolo. Você vai colocar a boca do saco de confeitar em contato com esse espaço e vai pressionando de forma que você preencha esse espaço completamente com o chantininho e não fiquem bolhas de ar. Você vai fazer esse processo nas 3 camadas de recheio. E você pode se perguntar por que eu não coloquei o leite condensado nesse chantininho. O leite condensado traz uma maior cremosidade para o chantininho. E isso é ideal para a cobertura do bolo. Mas nesse momento nós não estamos cobrindo o bolo. Estamos fazendo uma barreira que vai impedir que o recheio extravase para as laterais. Mas lembrando que esse recheio precisa estar no ponto certo. E aqui no canal já tem um vídeo em que eu te ensino qual o ponto do recheio estruturado. E também precisa fazer a prensagem correta. E também já tem vídeo, eu vou deixar todos esses vídeos na descrição. Isso porque se você não fizer o recheio no ponto correto e prensar o bolo da forma correta, não vai ter blindagem de chantininho que dê jeito. O seu bolo vai desestruturar. Mas não se preocupe, eu te ensino tudo desde a massa estruturada e todos os links vão estar aqui na descrição. Já estou concluindo aqui a blindagem. E nós vamos começar a espatular só para nivelar essa blindagem. E vamos utilizando a espátula e espalhando todo o chantininho que ficou em excesso.
Blindagem concluída e já nivelada, vamos para a próxima etapa. Agora já podemos cobrir o nosso bolinho. Então vamos preparar o chantininho e aqui eu vou utilizar 2 tons de rosa e 1 de branco. Então vou começar fazendo o tom mais escuro. Coloquei a quantidade que eu acredito que vou precisar na vasilha. E agora eu vou bater só esse chantininho, sem colocar nada. Como ele está gelado, ele vai soltando um pouco de água, então a gente vai começar a hidratar o chantininho, dando uma breve misturada. Feito isso, eu vou começar a colorir. Para isso eu vou utilizar um corante na cor pink. E esse corante precisa ser um corante em gel. Um corante líquido não vai funcionar, então precisa ser um corante em gel. E nós vamos misturar esse corante. Dependendo do chantininho que você esteja utilizando, você não consegue bater o chantininho assim como eu estou fazendo. Como o chantilly que eu estou utilizando é o Amélia Supreme, e também você vai encontrar o link desse chantininho aqui na descrição. Como ele é muito firme, eu consigo bater esse chantininho para misturar o meu corante. Mas alguns chantillys você não vai conseguir fazer isso, porque eles não são tão estruturados. Então você vai precisar ir amassando o chantininho até misturar todo o corante. Depois de misturar o corante, percebi que ainda não está na cor que eu queria, então eu vou colocar um pouco mais de corante. Lembrando que é importante que você não adicione esse corante de várias vezes, por exemplo, de 5 ou 6 vezes, mas que você vai colocando quantidades em que você já acredita que vai chegar na cor, para que você não exceda 2, 3 vezes e acabe misturando demais esse chantininho e desestabilizando ele. Aqui eu adicionei o corante em 2 etapas e para mim já foi suficiente, já chegou na cor que eu queria. Vejam que eu ainda não acrescentei o leite condensado e o meu chantininho já está bem lisinho. Mas ele ainda não está cremoso o suficiente para cobrir o bolo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o corante ele já é responsável também pela hidratação do chantininho. Agora eu vou colocar um pouco mais de chantininho em uma outra vasilha e vou fazer minha segunda cor, que é um tom de rosa mais clarinho. Eu vou colocar um pouco menos de corante, porque como eu quero um rosa mais claro, então eu vou colocar menos corante. E nós vamos mexer e fazer o mesmo processo do outro até uniformizar a cor. Chegamos ao tom de rosa que eu queria e agora vamos reservar e vamos para a próxima cor. A próxima cor que eu vou precisar é o branco e corresponde à maior parte do meu bolo, então vou precisar de uma vasilha maior. Percebam que as outras vasilhas que eu utilizei, elas tinham cabinho e essa minha que é maior, ela não tem. E isso dificulta um pouco na hora de mexer o chantininho. Como não temos corante a adicionar, vamos mexer esse chantininho até que ele chegue nesse ponto e fique mais lisinho. Vamos para a segunda parte da hidratação, que vem depois da coloração. Já colocamos os corantes, então já podemos colocar o leite condensado. E o leite condensado não tem uma quantidade certa, realmente é no olhômetro. A gente vai chegar no ponto de hidratação correto e eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, vamos colocando o leite condensado e amassando o chantilly. Nesse momento, a gente precisa de mais delicadeza para não perder o ponto do chantininho. Algumas pessoas utilizam o próprio chantilly para hidratar o chantininho. Eu prefiro o leite condensado porque ele deixa o chantininho bem lisinho, bem cremoso e também bem saboroso. Então, a minha preferência é pelo leite condensado. Como nós batemos o chantininho de forma prévia, para agregar a água do próprio chantininho e também colocamos o corante em gel, então nessa etapa de hidratação com leite condensado, ele não vai precisar de tanto leite condensado, o que diminui o risco dele desestabilizar. Percebam que ele vai ficando cada vez mais lisinho, mas ainda não estamos no ponto e vamos precisar de mais leite condensado. Observem que quando eu coloquei o corante, eu batia esse chantininho.
Mas agora que eu estou colocando o leite condensado, eu não bato mais, apenas vou amassando para misturar o leite condensado. Porque agora o volume de líquido que eu estou acrescentando a esse chantininho é bem maior, o que aumenta o risco dele ficar desestabilizado. Então vamos devagar e aos poucos. O chantilly Amélia Supreme, ele é mais firme e vai necessitar de um pouco mais de leite condensado. Outros chantilly já não são tão estabilizados assim e você vai precisar colocar menos leite condensado. Então não se atente à quantidade de leite condensado que eu estou colocando, mas ao ponto que esse chantininho vai chegar e que eu vou te mostrar já já. Chegamos ao ponto do chantininho e o ponto dele é esse aqui, em que eu puxo o chantininho várias vezes com a colher e quando ele vem fazendo esse arco. Percebam que quando eu viro a colher, o arco se forma. E esse é o ponto perfeito para espatular o nosso chantininho. Vamos agora para a próxima cor e vamos fazer o mesmo processo. É importante frisar que esse é o ponto de hidratação do nosso chantininho para espatular o bolo. O ponto para fazer trabalhos em bico já é outro diferente. Chegamos ao ponto desse também, e eu vou mostrar mais uma vez o ponto de arco. Vejam que quando eu viro a colher, o chantininho toma a forma de arco. Agora vamos repetir o processo e hidratar o chantininho branco. Vejam que como é uma quantidade maior de chantininho, eu já acrescentei mais leite condensado de uma vez só. Chegamos ao ponto do chantininho branco também, vejam que o ponto é o mesmo, o ponto de arco. Com o chantininho todo hidratado, já podemos começar a cobrir o nosso bolinho. E eu coloquei a nossa primeira cor, que é o rosa escuro, dentro de um saco de confeitar. Lembrando que a espessura da abertura desse saco é a mesma do outro que eu mostrei anteriormente, a espessura de um dedo. E eu vou aplicando o chantininho com a abertura da manga de confeitar totalmente em contato com o bolo, porque eu quero evitar que fiquem bolhas de ar entre o bolo e o chantininho. Então você vai encostar bem essa manga de confeitar e com a pressão da mão você vai distribuindo o chantininho por todo o bolo. Observem que eu já estou fazendo a segunda volta de chantininho no bolo e eu não deixei espaço entre a primeira volta e a segunda volta. Vamos concluindo essa segunda volta. E agora eu vou utilizar a minha segunda cor, que é um rosa mais clarinho. Como eu quero um degradê entre as cores, então eu vou colocar apenas uma camada desse rosa mais claro e depois já vou começar com o branco. Nós vamos seguir o mesmo processo e ir distribuindo o chantininho branco até chegar ao topo do bolo.
Terminamos de distribuir o chantininho até a altura do bolo. E agora nós vamos fazer mais uma volta desse chantininho no bolo, para que possamos fazer a quina do bolo. Feito isso, você pode completar com branco a central do bolo, mas aqui nesse bolo eu quero um degradê em cima, então eu vou aplicar as cores de forma aleatória. O importante é que ao cobrir todo esse centro com o chantininho, ele esteja todo na mesma altura da borda que a gente fez para a quina. Vejam que como eu utilizei uma outra cor, já vou igualando a altura que eu falei da quina lateral do bolo que a gente tinha feito anteriormente. Se eu quisesse que a parte superior do meu bolo fosse toda branca, era só ter continuado o processo, terminando de cobrir toda essa central com chantininho branco. Com o bolo todo coberto de chantininho, vamos começar a alisar esse chantininho. Para isso eu estou usando uma espátula pequena, mas se você tiver aquelas maiores que também são utilizadas para cortar bolo e você for iniciante, elas são até melhores para você poder espatular. Nós começamos espatulando a parte superior do nosso bolo. E para isso vamos colocar a espátula em contato com o chantininho em um ângulo de 45 graus. A ideia não é retirar o chantininho do bolo, mas apenas ir alisando esse bolo, retirando o excesso de chantininho. É importante que você vá limpando a sua espátula de vez em quando. Para alisar o bolo em chantininho, é importante que você tenha uma boa bailarina. E aqui na descrição você encontra o link da minha bailarina também. Vejam que na espátula temos apenas um excesso de chantininho e que eu não estou arrancando o chantininho do bolo. E é importante sempre limpar essa espátula para poder voltar a alisar o bolo. Lembrando mais uma vez que se você é iniciante, adquira uma espátula maior porque você vai ter mais facilidade de alisar esse bolo. Depois de alisar previamente a parte superior do bolo, nós vamos começar a alisar a lateral e vamos concluir a parte superior depois. Para alisar a lateral do bolo, eu vou utilizar essa espátula maior. E é importante atentar para a angulação dessa espátula. Você não pode deixá-la em um ângulo de 90 graus. A posição da sua mão com essa espátula é em um ângulo de 45 graus em relação ao bolo. Então, essa espátula precisa respeitar esse ângulo de 45 graus, senão você vai acabar raspando todo o chantininho do bolo. Aqui eu estou tirando apenas o excesso. Vejam que o que sai na espátula é uma quantidade bem pequena só em relação à diferença entre as camadas de chantininho. É importante que você vá limpando também sempre sua espátula. Vejam que a minha mão está bem paradinha e o que está girando é o bolo, então o trabalho é só da minha mão na bailarina. Observem que ficaram algumas falhas no bolo e essas falhas eu vou preencher com o chantininho. Depois de preencher essas falhas, vamos voltar a alisar o bolo. Com a lateral do nosso bolo já bem certinha, eu vou começar a utilizar a minha espátula de textura. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e se inscreve no nosso canal para que você fique por dentro de todas as nossas receitas. E para usar essa espátula, a lógica é a mesma. Você vai deixá-la num ângulo de 45 graus e vai girando a bailarina. É importante que você faça uma pressão média dessa espátula sobre o bolo para que ela se mantenha firme na sua mão e não fique saindo do lugar. Perceba que na espátula ficou apenas o excesso do chantininho. E nós vamos limpar a espátula e continuar alisando.
Vejam que não tem muito chantininho na espátula, é realmente só o excesso, então a gente não arranca chantininho do nosso bolo. Meu bolo já está quase perfeitinho, então vou passar a espátula só mais uma vez, só para terminar de ajustar. Cantinho lateral finalizada, agora vamos terminar a parte de cima. Para isso, vou precisar de um pouco de água morna e uma colher de chá. E vamos banhar essa colher na água morna. Depois disso, vou enxugar a colher. E vou passar essa colher na parte superior do meu bolo, fazendo uma espiral. Vejam que para alisar o nosso bolo, sempre utilizamos o ângulo de 45 graus. Então, até a colher, ela está no ângulo de 45 graus em relação ao bolo. Ou seja, ela não está totalmente encostada no bolo, como também ela não está totalmente levantada. Se eu não quisesse fazer a espiral em cima do bolo, mas quisesse deixar ele bem lisinho, era só fazer o mesmo processo aquecendo a espátula e passando ela por cima do bolo. Lembrando que esse meu bolinho eu decidi fazer com quinas irregulares. Se você quiser quinas bem retinhas, é outro procedimento. E eu vou colocar um pouco de glitter no meu bolo. E para isso eu vou utilizar uma bombinha dessas de aqui. E eu vou colocar o meu glitter no copo dessa bombinha. E eu vou encaixar esse potinho na bombinha sem o caninho. É importante que você retire o caninho e nós vamos utilizar essa bombinha de cabeça para baixo. E agora é só borrifar o glitter no bolo. É importante que a sua bombinha não fique tão distante do bolo, porque senão você vai perder muito glitter. Então mantenha uma distância de mais ou menos 20 centímetros e vá borrifando. Bolinho concluído. E agora nós vamos limpar o tabuleiro. Eu vou juntando todo o glitter, porque esse glitter a gente consegue reaproveitar. E para isso eu estou utilizando um papel toalha. Agora que eu juntei todo o glitter, é só colocar de volta dentro do potinho para utilizar em um outro bolo. O nosso bolo de chantilly está finalizado e vejam que bolo mais lindo! O nosso bolo está finalizado e agora eu vou levá-lo para a geladeira para entregar ao nosso cliente gelado. Isso é muito importante, pois vai ajudar bastante no transporte desse bolo. O nosso bolinho ficou por 24 horas na geladeira e eu quero mostrar que ele está perfeito, sem nenhuma rachadura, pois o nosso chantininho foi muito bem hidratado, então ele não racha. E é claro, aqui está uma fatia desse bolo. Eu quero mostrar para vocês que a massa continua fofinha, que o nosso recheio está bem cremoso, embora ele seja super firme. Nós temos uma fatia de bolo que ela sai bem linda, porque o nosso bolo é um bolo estruturado e ao mesmo tempo é uma fatia de bolo super suculenta, muito deliciosa. Observem que nós temos 3 camadas de recheio bem definidas, 4 camadas de massa bem definidas. É uma fatia que fica super linda. E além disso, ainda temos um chantininho que continua cremoso, apesar de estabilizado. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Você já sabe todos os segredos para cobrir um bolo em chantininho. E se você tem algum amigo ou familiar que deseja aprender todo esse passo a passo, envie esse vídeo para ele. E se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série Bolos em Chantininho do Zero, eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na nossa descrição e também a playlist no final da página desse vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima receita e tchau, tchau!